Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da parceria da nossa Igreja Filhos de Sião com a nossa escola online. Nossa intenção aqui é que você seja muito edificado, que a gente venha compartilhar assuntos que venham trazer mais maturidade espiritual e também experiências com alguns convidados para que você possa realmente abordar dentro dessas experiências aquilo que você levar de aprendizado para a sua vida e a gente poder contribuir com você. Hoje eu tenho a alegria, a satisfação e a honra de estar com um amigo aqui. Ele é pastor, conferencista, né? Pai de família também. Eu vou deixar ele se apresentar. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Fraga. Seja bem-vindo, meu amigo. Ei, Rafa, muito bom estar aqui com você, nesse tempo, desfrutando da comunhão da sua casa, da sua família, né? E também da igreja dos irmãos. Muito bom. É uma alegria imensa estar com vocês também nesse dia, compartilhando um pouquinho das nossas histórias, experiências que realmente contribuem para a vida de muitos, né? Muito bom, pastor. Marcelão, para o pessoal já te conhecer, conta um pouquinho aí, né? Quem que é o Marcelo? Conta um pouquinho da sua trajetória, suas experiências aí ministeriais, para a gente estar compartilhando um pouquinho aí com eles. Legal, legal. Então, contar a história, a gente sempre pensa assim, bom, por onde que a gente começa a contar a história, né? E como que a gente divide essa contação de história? Eu posso pensar na minha história ministerial em fases, né? Eu sou casado com uma baiana linda chamada Gabriela, ó o coração, meu amor. Né? Nós temos 3 filhos, né? O Daniel que é casado, já está morando no Rio Grande do Sul, também com a Gabi, né? E os outros 2 filhos, Gabi também. Os outros 2 filhos, Jonas e Felipe. Quando a gente tem alguma amiga, né? Ou eles apresentam alguma amiga chamada Gabriela, a gente já fica opa, luzinha acesa. Mas são 3 machos, é a casa das cuecas que a gente tem lá. E temos uma netinha, né? Filha do Daniel e da Gabi, chamada Sara Beatriz. Estão morando no Rio Grande do Sul, a gente está morando em Aracaju atualmente, em Sergipe, Nordeste, coisa linda, maravilhosa. Estamos pastoreando uma igreja batista nacional lá. E esse é um pouquinho, né, da nossa família, da nossa jornada. Eu sou capixaba, minha esposa é baiana. Nossos filhos são capixabas e a gente já rodou muito o país via o ministério, né? Por causa da missão, da nossa jornada. Acho que a gente pode... Eu gosto de dividir a minha história na linguagem do discipulado, né? Em 92 eu me converti e me tornei discípulo de Jesus, né? E aí eu comecei a pensar... Só te pausando. Então você não vem de berço evangélico? Não. Você teve ali um... Tá, legal. Me converti com 19 anos. Sim. 19 anos de idade, 1992. E através de uma experiência, crise familiar dos meus pais, né? E aí, nesse tempo, eu fui para a igreja, já estava frequentando a igreja, mas a minha conversão mesmo foi nessa época, meus pais numa crise, e tinha até um pregador de fora na igreja, né, falando sobre aquele que acalma a tempestade. Uau! Né, e pregando sobre Jesus, aquele que acalmava a tempestade. E eu lembro que quando ele fez, né, o que a gente chama de apelo, já estava lá na frente chorando. Naquele dia eu, né, me converti. Eu lembro que naquele dia eu sou flamenguista, né? E era o final Flamengo e Botafogo. E eu não perdi jogo por nada, né? E eu fui para a igreja mesmo assim. E foi o meu momento de conversão. E aí eu comecei a caminhar como discípulo de Jesus, né? Tive pessoas que investiram na minha vida, me discipularam, que acreditaram, né, naquilo que Deus tinha para mim. Passou um tempo e eu fui entendendo mais esse conceito e esse processo discipulado. Um tempo quanto? Assim? Uns 2 anos. 2 anos, pouco tempo. E aí eu fui entendendo um pouco mais. Eu estava na universidade lá do Espírito Santo, eu fazia administração e aí estava passando processos de entrar na universidade desafiadores, né? E aí eu falei, rapaz, eu preciso ir pro ataque em vez de ficar só na defesa, né? Por causa da pressão da galera. E eu lembro que eu comprei um violão. Não sei tocar até hoje, não levo jeito. Tenho guardado, mas a gente arranha. Falei, rapaz, peguei um violão, levava pra universidade, né? E falei, rapaz, pegar um violão, a Bíblia, colocar lá no centro da administração que eu fazia, e vai aparecer crente lá, vou começar a convidar e tal. E aí começou o grupo formando ali um grupo legal para a gente compartilhar das nossas experiências. O professor, quando eu chegava, ele falava assim, e aí, Jesus? Tirando onda, né? Ô Jesus, você toca violão? Eu falei, não. Você sabe tocar? Não. Tá aprendendo a tocar? Eu falei, também não. Esse violão é seu,
Falei, aí ele falou, rapaz, esses crentes devem ser meio doido mesmo da cabeça. Maluco. E aí ele falou, mas pra que esse violão então? Falei, rapaz, nós temos um grupo, tá? Eu falava do grupo, né? Eu falei, ó, se você quiser, você tá convidado. E aí ele ia pra porta da sala, né? Fumava lá o cigarro dele, falou, não, esse negócio de religião não é pra mim, não. Mas assim, esse grupo foi formando e a galera foi chegando, aí chegou um cara muito legal chamado Sebastião, viu aquele movimento e falou, o que vocês estão fazendo aí? A gente falou, compartilhou um pouquinho daquilo que a gente estava fazendo, né? Falei, esse violão? Falou, estamos esperando o tocador. Falou, eu toco. Falei, formou. Chegou. E aí, cara, esse grupo cresceu tanto, nós chegamos a 17 grupos na Universidade, né, do Espírito Santo. Que demais. De 94 a 97. Uau. Tremendo. Nesse momento, e não foi nem nada planejado, intencional. Coisa aconteceu. Orgânico acontecendo. Eu lembro que na universidade tinha um evento chamado Abre Bodes. Abre Bodes é um evento, né, tradicional na universidade, galera doida, né? Que vai né, pancada. Eu falei, rapaz, 6 meses depois já tinha um bom grupo, né? Já tinha vários grupos na universidade. Falou, vamos fazer um evento chamado Abre Ovelhas. Uau! Mas vamos falar que a gente é crente, não. Aí fizemos um outdoor. Onde tem bode tem ovelha também, velho. Aí fizemos um outdoor, cara. E aí colocamos o Jack, né? O Jack com a serra elétrica. E a ovelha correndo, né? No outdoor. E 6 meses depois, a data certinha, chamada Abre Ovelhas. Aí o pessoal ia falar assim, rapaz, é um outro evento. Abre bodes, abre ovelha. Rapaz, tinha uma galera lá no campus da universidade, a gente colocou palco, chamou uma banda legal, aí a galera fala, Marcelo, o pessoal vai nos matar aqui, quando eles souberem que é um evento de crente. Eu falei, não, ó, banda, toca em inglês. As primeiras 2 músicas toca em inglês, cara. Aí depois vai, a gente vê no que vai dar. E a galera com cerveja, não sei o que, a galera sentava lá na grama. E a gente foi, né? Falei, rapaz, e aí tá o pessoal estranhando, não conhecia a música, né? Enfim, depois começou a música, gospel em português, a galera estranhando, tinha uma galera que foi embora e teve a galera que ficou. E aí mandamos ver, né, cara? Mandamos ver. E esse movimento foi muito forte. E foi, né, assim, ministerialmente, um dos divisores de águas, né, no ministério. Aí veio o pessoal da MPC, Mocidade para Cristo, apareceu lá, sabendo desse movimento. Ó, como é que vocês são? Conversamos. Legal. E aí começamos também a fazer esse mesmo processo nas escolas secundárias, via MPC já. E a MPC entrou no processo da universidade, já tinha experiência, né, e deu um formato ao processo. Mas a partir daí eu comecei uma jornada de discipulado. Né? Em vez de não só discípulo, mas rapaz, comecei a discipular muitas outras pessoas, grupos, e aí comecei Isso já no período ali da 94, 95, 97. Começou na universidade o processo de eu me tornar um discipulador, né? Muito bom. Então, e aí eu comecei a trabalhar com o discipulado de jovens universitários, secundaristas e jovens na igreja. Ia para as igrejas, ajudar, porque a coisa vai movimentando, né? Sim, sim. Abrindo portas. E até 97 eu estava trabalhando com discipulado de juventude. 94 a 97. Sim. Discipulando uma galera então, e tal, e o movimento acontecendo. Você se converte, em 97 você já estava inserido em tudo isso. Foi bem rápido. Foi rápido. Estava terminando, né, minha formação já, e aí eu encontrei com um cara chamado David Cornfield. Era um treinamento. Nesse processo discipulado nas igrejas, começou a surgir outras necessidades nas igrejas também. Treinamento, liderança, e aí a gente vai formar de administração, fui dado consultoria, dava consultoria em empresas, então comecei a dar consultoria em igrejas, enfim. E 96, 97, e aí teve um treinamento chamado Rede Ministerial, que era da Willow Creek, em Vitória, no Espírito Santo. Eu fui lá para o treinamento, participar, e aí sentou ao meu lado um cara chamado David Cornfield, que tinha, né, e iniciou um movimento discipulado de pastores em 1992 no Brasil. E eu já o conhecia de materiais e treinamentos, né? E ele chegou de São Paulo para participar do treinamento. E ele sentou do meu lado, cara. Coincidências de Deus. Tem coisas que são coincidências divinas, assim. Deus entendeu? Prepara ali, né? Rapaz, ele sentou do meu lado, ele estava chegando de São Paulo, né? Então chegou um pouquinho mais atrasado. Eu estava lá e eu estava tirando os livros da minha boca para pegar a apostila.
E aí, quando eu tirei os livros da minha bolsa, pegar a apostila, ele viu o material, né, de treinamento e tal. E aí, ele é norte-americano, né? E ele perguntou com o sotaque: quem é você? Aí eu falei: eu sou Marcelo Fraga, o que é que o senhor faz? Aí eu fui falando para ele, né? E aí ele falou: vamos conversar. E aí, naquele momento, falou: agora é agora. Saímos, assim, deu nem 15 minutos, cara. A gente saiu, foi pra sala ao lado, né? O treinamento estava rolando lá. E a gente saiu e ele perguntou um pouquinho da minha história, o que eu fazia. Falei que eu discipulava os jovens universitários. Aí ele fez uma pergunta, falou: você já pensou em vez de discipular jovens, discipular pastores? Eu falei: rapaz, não pensei, né? Nem pastor eu sou. Mas você gostaria de pastorear? Porque ele fazia desenvolver esse movimento discipular de pastores, pastorear, discipular pastores. Eu falei: rapaz, eu acho que sim, acho que seria um negócio bem legal. E ele falou: então segue-me, né? Quero investir na sua vida e tal. E começou uma transição. Isso já nesse primeiro papo. Nesse primeiro papo. Deu 20 minutos, 30 minutos. Jesus entrando ali no barco de Pedro. Chegou, segue-me, vamos embora, larga aí as redes. E aí ele falou: você vai, né? Está vindo para São Paulo esses próximos 2 anos, eu vou investir, né? Para você vir e voltar e tal. Nessa época eu já estava namorando, né, com a minha esposa. Aí não era minha esposa, né, mas já estava namorando com ela. E aí começou o movimento de uma relação, né, 97 para 98, e eu comecei a fazer transição, né? Essa é outra etapa, né? Discipulador de jovens. E a terceira etapa começou uma jornada de iniciação no processo discipulado de pastores. Uau! E aí ele ficou investindo na minha vida e paralelo a isso, né, comecei a pastorear igrejas também, igreja, né, e comecei a pastorear uma congregação, ajudava, né, na igreja, enfim, né, na igreja sede, pastoreava uma congregação, começou uma jornada pastoral, e aí discipulando líderes na igreja. E também uma jornada de discipulado de pastores. Essa jornada. Essa jornada pastoral também ela deve ter ajudado, né? Porque muito. Sentiu na pele. Aí eu vou pastorear pastores. Deixa eu sentir o que eles vivem, o que eles passam, né? Isso facilitou muito, depois. Porque uma coisa é estar lá ali ajudando, dando dicas, né? E tal, conselho, como fazer, né? Treinar. Outra coisa é realmente viver. O que passa. Né? E aí, nessa época, 97, final de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Foi uma jornada de transição, né, para se tornar um discipulador de pastores. E aí foi o processo de pastoreio, investimento do David, pastoreio de igreja, e paralelamente o Gedimar de Araújo, que é lá de Vitória, Espírito Santo, fala que ele é meu irmão mais velho, e ele começou também a me mentorear, me discipular. Então tinha 2 discipuladores, o David, né, que era o cara, né, do movimento discipulado, e o Gedimar, que era essa referência lá no estado, que a gente ganhou uma relação próxima, muito próxima. Fui depois, né, ser co-pastor com ele, né, lá para 2002. Então até 2002 foi uma transição para um processo de discipulado de pastores, 4 anos. Né? Cara, foi bem legal. Foi na época que eu casei, né? Tivemos nossos 2 primeiros dos 2 filhos ali, né? Nessa parte de transição. Em 2002 eu comecei, então, eu fiz parte de um grupo de pastoreio de pastores já em 99, onde era eu, minha esposa e mais alguns pastores e suas esposas. Então, em 99 você já estava discipulando pastores? Já estava participando do grupo discipulando pastores. Ainda não tinha sido, né, como a gente diz, consagrado ao ministério pastoral, apesar de já estar pastoreando. Mas já estava no processo de discipular pastores, ligado ao David, ligado ao Gedimar, que eram os líderes principais. Sim, né? Eles meio que vinham, preparavam a equipe, e aí com essa equipe eles iam discipulando, cuidando dos pastores ali. E ele é o líder nacional, né? Era o líder nacional, o Gedimar o líder no estado. E eu comecei também a viajar com o David de 2001 em diante. Legal. Para quê? Para dar assessoria às igrejas, porque as igrejas no Brasil que eram ligadas ao David precisavam de assessoria. Então eu ia lado a lado com ele, cara, viajava o Brasil todo, sim, né? Nesse processo, era uma espécie de missionário, né? Desse ministério chamado MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas. Cara, MAP, né? MAP. Cara, foi uma experiência, assim, extraordinária, sensacional durante esse tempo, né? Essa grande transição. Em 2002, eu passo a assumir o estado do Espírito Santo, né? Aí eu entro numa outra fase. Não só de discipulado, de pastores, mas de coordenar
discipuladores de pastores. Todo o trabalho ali no Espírito Santo você estava coordenando já. Isso aí. Com os pastores, uma galera legal. O projeto é interdenominacional, né? E aí a jornada foi seguindo nessa época, né? Em 2001, nessas viagens, a gente fez parte eu e o David, da Aliança Internacional de Capacitadores de Pastores, né? Chamado Topic Brasil. Nessa época eu conheci o Josué Campanhã, que depois a gente vai falar lá na frente. Foi quando eu conheci o Josué e começou a jornada. Da coordenação do Estado do Espírito Santo, morando em Vitória, eu também estava coordenando 2 regiões. A região sul do Brasil e a região nordeste do Brasil. Nossa, já estava bem engajado. Aí, cara, foi um processo de aceleração, assim. Sim. Né? E aí a gente ficou aí 2002, 2003, 2004. Aí em 2004, 2005... Então, o Nordeste começou a ter uma proximidade maior com a gente entra numa outra fase. Em 2006, a gente muda para a região Nordeste, pastorear uma igreja lá, revitalizar, Igreja Batista Filadélfia, lá em Natal, cidade sensacional. E nesse meio tempo, está coordenando os pastores da região Nordeste de forma intencional e coordenando o ministério que era chamado Ministério de Consultoria do MAP no Brasil. Essa igreja de Natal, então, é a primeira igreja que você pastoreou? Pronto. A primeira igreja que eu pastoreei foi essa igreja de Natal. A outra igreja era uma congregação, assim, mas igreja formada, consolidada, é essa igreja. E a gente foi, quer dizer, nosso filho mais novo, Felipe, recém-nascido, a gente foi, e os outros 2 ainda crianças, né? Foi uma experiência assim, um rito de passagem. Sim. Né? Realmente foi um rito de passagem para nós, a gente foi meio como missionário, porque fomos revitalizar essa igreja, e foi uma experiência extraordinária de 2006 a 2010, outra fase. Onde a gente estava coordenando uma região, liderando já um projeto no país, né? E pastoreando uma igreja de fato. Uma igreja local. Né? Falou, agora vamos para o teste. Vamos para o teste de fato para ver como é que é o negócio. E assim, cara, Deus assim, foi muito, muito gracioso conosco. Né? A igreja, né, cresceu, desenvolveu, a região Nordeste também. Nessa época eu chamei o Josué Campanhã, que faz parte então dessa jornada, para participar de um congresso lá no Nordeste que a gente realizava do MAP. E aí a gente teve um tempo muito mais junto, mais próximo, né? Junto também com a CEPAL, fizemos todo o movimento ali de desenvolver e encontrar futuros missionários da CEPAL. CEPAL é Servindo Pastores e Líderes, né? Uma agência missionária. E fizemos, então, tive uma ligação muito forte a partir daí também com outros missionários da CEPAL que ia apontar para a próxima etapa. Na realidade, assim, né, esse processo de ministério acontece, uma coisa leva a outra, uma escala. Sim. Né? Às vezes a gente está quebra-cabeça. A gente está num momento igual aqui, a gente não sabe o que essa conexão vai dar no futuro. Exatamente. Mas às vezes é uma conexão que leva a uma outra conexão, que leva a outra conexão, é um preparo daquilo que tem no futuro. A gente tem que estar atento, né? Eu sempre falo que a gente tem que estar muito atento às pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Porque Ele trabalha através dessas conexões, né? E é aquilo, uma conexão leva a um próximo passo, a um próximo nível, e de repente a uma próxima conexão, né? E essas pessoas vão ser parte de uma história linda lá no futuro, preparando ali o caminho, né, para aquilo que Deus tem. E o Josué, então, foi entrando cada vez mais nessa jornada, nossa relação, e fez muito sentido hoje, né? Então a gente caminhou nesse processo até 2010. Aí em 2010 Deus nos chama para largar tudo. Largamos tudo e voltamos para Vitória. Então você está aqui com uma igreja local já revitalizada, as coisas acontecendo, coordenando projetos grandes, e de repente Deus fala assim, volta, sacrifica, me pronto, entrega, volta do Isaac aí. E como que foi esse momento? Como que foi essa obediência, sabe? Rapaz, difícil, né? Toda obediência, só obediência é completa, né? Não tem jeito. Ou obedece ou não obedece. Ou não obedece, né? E a gente estava muito bem em Natal, assim. Foi uma experiência como primeira igreja, realmente, que a gente pastoreou. Uma igreja, a gente amava e ama a igreja até hoje, eles também. Uma relação muito forte. Então, para a gente abrir mão, foi muito difícil. Porque foi um rito de passagem, né, para nós, que teve êxito, né, pela graça e favor de Deus. E a gente ama o Nordeste. E aí Deus falou assim, abre mão de tudo e vai. A gente abriu mão de tudo, para a igreja foi difícil, né? Esse desligar. Né? Tinha um vínculo ali com todo mundo. Eu queria ficar a vida toda lá, né? E a gente queria mesmo. Mas aí Deus tem seus planos.
nós voltamos para Vitória, assim, abrindo mão de tudo, sem saber o que Deus estava preparando. No escuro. No escuro. Entramos numa outra fase de ministério, onde a gente estava meio que tateando para saber o que Deus queria para o futuro. Ficamos 1 ano nessa jornada, reunindo, né, numa igreja, onde nossos familiares estavam, nossos filhos ficaram muito tempo, né, sem a presença familiar, a gente quis conectar, e foi bênção essa igreja batista lá, chamada Igreja Batista Morada, lá em Vitória. O pastor Erasmo Vieira nos acolheu muito bem, mas estávamos servindo lá 1 ano, assim, dando treinamento aqui ali no Brasil, né, via o MAP, Sim. mas não estando com um projeto muito claro. Era um outro momento de transição de novo. Sim, vocês estavam só digerindo ainda o que Deus tinha ali no futuro. E a gente sem saber. Realmente não tínhamos clareza de nada durante esse ano. Só estávamos esperando. É bom a gente escutar isso, né? Porque tem momentos que são estações assim na nossa vida, né? Que Deus ele nos leva para um lugar aonde nada fica claro e a gente tem que continuar confiando, obedecendo e esperando nele, crendo que ele tem o melhor e ele sempre tem o melhor, né? Daquela próxima estação, daquele próximo passo, né? E a gente não sabia, cara. E esse é um momento de paciência em Deus, o momento de tratar o nosso caráter como nada, né? Cara, a gente fica assim, será que eu fiz? Será que eu tomei a decisão certa? Exato, sacrifiquei tudo, coloquei né? tudo no altar e a gente tava tão bem, cara. Exato. E aí, assim, foi um tempo para nossa família, né, os familiares, foi muito bom. Assim, financeiramente foi muito difícil, porque a gente abriu mão de tudo, né, para recomeçar e tendo já muita coisa estabelecida, né? E simplesmente andando. Cada dia era um dia e eu sou de decisão, de ação. Cara, para mim era uma tormenta, assim, esse negócio. Muito difícil. Muito difícil. Minha vontade era criar coisas, entendeu? Vou criar, já que Deus não está me falando qual é o projeto, eu vou criar o projeto. Eu vou fazendo alguma coisa aqui. Mas assim, foi um tempo de cuidado de Deus, de amor de Deus, de suprimento de Deus, assim, corvos sendo enviados, né, para nos trazer sustento, viúva, né, essa coisa um lugar de que você cria muita dependência, né, e que você começa também a criar maturidade nessa dependência, né? Onde você vai para, que nem você falou, de esperar pelos corvos trazerem a provisão, é um lugar que você cresce em dependência em Deus. E eu acredito que isso fortalece a nossa fé para nos levar para esse próximo nível que exige mais maturidade, né? E a gente estava o quê? Estava com, sei lá, 35 anos possivelmente nessa época, né? 35 a 38 anos. 3 filhos. 3 filhos, então toda uma jornada, muita coisa acontecendo mesmo, mas não podendo tomar uma decisão a longo prazo, que assim, a gente não tinha clareza qual passo dar. Final desse ano, né, 2010 para 2011, aí o Josué entra em contato comigo. Olha só, lá em 2001, meu Deus. Né? Que a gente teve o primeiro contato, depois um outro contato no Nordeste. Ele falou, Marcelo, como é que você tá? Né? Como é que tá a sua jornada aí? Aí eu falei, tô aqui, né? Aguardando a nuvem se mover. Tô com a nuvem parada, eu não gosto de ficar com a nuvem parada sobre minha cabeça. Meu negócio é estar em movimento e já tô inquieto aqui, doido para levantar a tenda. Aí ele me fez uma proposta, né, de um projeto da CEPAL, que estava surgindo e se, né, valeria a pena a gente estar nessa jornada, tinha que mudar para São Paulo, enfim, conversamos e falamos, ok, né, nos tornamos missionários da CEPAL e entramos num novo projeto agora de capacitação, formação, treinamento de liderança, tudo que eu amo fazer. Tudo pela CEPAL. Pela CEPAL, né? E aí mudamos para Sorocaba, né, em São Paulo, e ficamos um tempo ali cuidando desse projeto no Brasil. Foi muito bom, um tempo assim precioso. Já em 2011 vocês vêm para São Paulo e começa essa jornada. 2012 a gente vê, porque um ano foi de transição, aí um ano assim, outro ano a gente permaneceu em Vitória para ajustar uma coisa e outra e tal, alinhar, né? Não dava para simplesmente levantar a tenda, e a gente veio para São Paulo, né? Para Sorocaba, e era assim, um projeto que a gente tinha uma visão assim, vai ser, finalmente, vamos mudar o mundo. Aquela coisa de mudar o mundo, né? A gente continuou com o processo discipulado de pastores e agora também treinamento, consultoria nas igrejas. Era tudo que eu fazia antes, mas num nível mais ampliado. Porque é assim que Deus vai fazendo, né? Ele vai gradativamente montando o quebra-cabeça e ampliando, né? Exato.
Só que aí a organização passou por um processo e a gente, né, também por um processo bem desafiador. E aí a gente, né, todo o processo teve que finalizar. Né, essa jornada. Trabalho, finalizar. E aí, nesse processo de finalizar, foi um momento difícil para a gente finalizar, porque a gente tinha expectativas e tal, mas a coisa, em algum momento, ela né, aquela coisa que tinha tudo para dar certo e de repente a coisa não acontece. Né? Não só esses projetos e outros também, então a gente procurou então redefinir a nossa rota, recalculando a rota. Né? Aí foi um dos momentos difíceis também que a gente volta para Vitória e faz todo um processo, uma jornada nova em Vitória para recalcular a rota de novo. Entendi. Né? Aí nesse tempo foi um outro momento que a gente acabou indo pastorear numa igreja de um amigo muito, muito querido nosso que já faleceu, o pastor Silas, lá em Vitória, no Espírito Santo, que precisava, né, de um recomeço, e a gente também. Porque nossa vida tem recomeços, né? Sim, sim. E aí a gente teve que recomeçar algumas coisas e a igreja precisava recomeçar também. E aí juntou dois carcos, a igreja que estava meio que num momento difícil e a gente também. Cruzaram as histórias. E aí recomeçamos, foi mais uma revitalização de uma igreja que a gente estava envolvido. E mais uma vez Deus foi gracioso assim conosco, né? Foi um negócio extraordinário. Então até aí foi uma etapa que a gente caminhou assim. De discípulo, discipulador de pastores, né? Liderando e coordenando discipuladores de pastores, legal. Pastoreando outras igrejas, revitalizando. E eu não tinha ideia que esse conceito de revitalização, de assessoria, seria tão importante na minha jornada ministerial. Não era intencional. O discipulado era intencional, o processo, né? De discipular pastores, era um plano que eu tinha muita clareza. O processo de revitalização foi acontecendo. Na verdade, na minha cabeça, era situações que aconteciam de repente, mas não, era um planejamento de Deus. E que você estava ali, você poderia servir para ajudar, mas na verdade era Deus também te preparando para aquilo que você tem vivido na sua chamada pessoal. E hoje, né, fazendo uma ponte já para o futuro, hoje basicamente o que eu faço? Né? Depois a gente entrar novamente em detalhes. Hoje eu mentorei pastores no Brasil, né? Eu revitalizo igrejas, né? Eu sou um especialista em revitalização de igrejas e assessoro igrejas também em seus processos. Ou seja, toda essa jornada, né, foi me preparando para isso. O discipulado de pastores era algo intencional, mentoria foi intencional desde o início, com muita clareza disso, que era isso que eu queria. Mas a questão da revitalização, do apoio às igrejas, da estruturação... não foi intencional da minha parte, foi uma intenção de Deus, né? Foi um planejamento de Deus, em meio às crises que a gente foi lá, o jogar aqui e ali, né? Na verdade foi colocado por Deus, né? Parecia que era um vento que estava nos levando, uma tempestade, mas não, Deus as mãos de Deus. Tudo ali, né? Então um pouquinho aí dessa jornada até aí. Aí chega o momento de uma crise familiar, quando a gente estava pastoreando essa igreja em Vitória. Isso em que ano? Agora já voei aqui nos anos aqui 2017, 16, por aí. Recente até. Recente, né? 2015, 16. 2015, 16, assim, possível. A crise já estava, mais uma crise familiar em decorrência, né? Nosso filho mais velho entrou no processo de dependência química, foi um caos para nós, afetou até a saúde mental dele. Ele estava já 15, 16 anos, 17, foi jornal mais de 17 anos. Na adolescência. Intenso, cara, intenso. Foi uma tormenta. Sério, pastor? Todo o processo para nós, né, para todos, familiares, amigos, né? A gente pediu licença da igreja durante o tempo para cuidar da família. E durante esse momento, assim, foi um caos porque a gente não podia mais permanecer em Vitória em decorrência desse processo. Para onde a gente vai? Agora vocês não podem permanecer em Vitória por conta das conexões, do que ele vulnerabilidade tinha. Dele, né? Aí a gente conseguiu interná-lo, né? Ele ainda era adolescente compulsoriamente. Tem um testemunho lá no nosso Instagram, né, dele. Que legal. Qual que é o Instagram? Fala Mentor Marcelo Fraga. Mentor Marcelo Fraga, o Instagram. Aí tem um testemunho dele. Parte do testemunho dele bem legal, né? Então o testemunho, hoje ele está muito bem, graças a Deus.
Mas naquele momento foi muito difícil para nós. Foi terrível. A noite que a gente teve que interná-lo foi um negócio... Nossa, eu imagino. De dor, né? Tanto para mim, né? Como para minha esposa, para a família toda, mas para nós um negócio assim terrível. Eu lembro que nessa noite o Gedimar, né? Ele chegou lá em casa à noite, né? E falou, ó... Né, vou passar a noite com você. Uau. Minha tia foi lá, né, tá com minha tia Sônia, né, para estar com minha esposa Gabriela, levou lá para casa da minha mãe para recuperar energia, vigor naquele tempo. Então foi um caos. No dia seguinte tem 2 pastores que fazem parte do MAP, né, lá de Maricá, o Vladimir e o Sérgio, 2 pastores amigos. Eles saíram de Maricá no Rio de Janeiro para ir para Vitória. No dia seguinte, sabendo a história, né, da jornada, já estavam acompanhando, orando. Cara, eles saíram de manhã, chegaram lá no almoço. Ó, não viemos para almoçar aqui. Viemos para dizer que a gente está com vocês. Olha o quanto é importante, né? Ter pessoas que... Viemos, rapaz, sair do Rio de Janeiro, Maricá, para Vitória. Sim. Só viemos aqui para dizer, estamos com vocês, estamos orando por vocês, vamos orar agora, temos que voltar, né? Mas a gente quer chorar junto. Sim. Passaram 1 hora lá, 1 hora, cara. Sim. Nós não vamos nem almoçar porque mais queremos aqui, né? Deram oferta, né? Oferta de amor, oraram por nós, enfim. E voltaram. Então, assim, esses cuidados de Deus, esse conceito, né, de pastoreio, de cuidado mútuo, que é um negócio extraordinário. E aí, a gente começou a orar para saber para onde Deus iria nos levar. Próxima etapa do caminho. Nesse tempo, Josué tinha uma viagem marcada para uma cidade chamada Rolim de Moura, em Rondônia, interior de Rondônia. Ele não pôde ir. Falou, Marcelo, você pode ir no meu lugar? Falei, vamos lá, né? E aí Daniel estava internado, eu ia sempre na clínica visitá-lo, né? E aí fui para ministrar no lugar dele, era uma conferência de família, e lá eu tive um tempo com os pastores, falando o que eu fazia, né? Falou, Marcelo, vem aqui a cada 3, 4 meses para ministrar para nós. Falei, rapaz, é bem longe. Mas vamos lá. Enfim, só para adiantar a história... dessa relação nasceu, né, uma proposta de uma igreja, a Igreja Batista Nacional Coinonia, lá em Rolim de Moura, nos convidando para ir para lá. Uau. Né, porque o pastor... Rondônia. O pastor tinha saído e a gente assim... Quando eu falei para minha esposa, né, ó, recebemos um convite e tal, Rolim de Moura, Rondônia, para ela assim, o interior de Rondônia... Marcelo, você ficou louco? Como que a gente vai sair daqui, de uma capital, com os filhos, e ir para o interior de Rondônia? Né? Exato. Falei, ó, vamos lá para o retiro de carnaval, né? Que eles, né, nos convidaram para ministrar e vamos ver o que Deus tem nisso daí. Rapaz, Deus é incrível. Fomos ministrar no retiro, que é no local retirado, né? É de carnaval lá, no local retirado. Aí quando a gente estava ministrando, um dos pastores falou assim, ô pastor Marcelo, Gabriela, vamos aqui do lado, tem uma comunidade terapêutica. Gostaria que vocês conhecessem, eu trabalho aqui. Quando a gente foi visitar essa comunidade terapêutica, Serna, o nome. Serna. Rapaz, sensacional. Parecia assim, rapaz, daqui é um spa. Uau. Aí, naquele momento, a chave virou. Lembrando que vocês também estavam esperando uma resposta para transicionar, porque onde vocês estavam ali não era o lugar ideal para aquela estação. Exatamente. E a gente não tinha ideia do que Deus ia fazer. Aí, naquele momento, quando a gente vai visitar, falar, entendemos por causa do o porquê do convite. O convite é para trazer Daniel para cá. Sim. Rapaz, é um cuidado de Deus, né? Deus imagina. É detalhista, imagina, né? Deus é incrível. Aí pronto, aí nosso coração já virou, Gabriela falou assim, ó, aqui eu já fico logo. Nem volto. Nem volto. Busca as coisas que eu já... eu falei, não, mulher, vamos fazer o seguinte, você volta, né, organiza aqui as conversas. Aí, enfim, né, assumimos a igreja lá, 2 anos lá, que foi o tempo da restauração, né, do nosso filho e também cuidando da igreja. E ele ficou nesse lugar. Ficou nesse lugar boa parte do tempo. Boa parte do tempo nesse lugar, dentro desse processo. Então, assim, Deus foi extraordinário. Nesse tempo eu puxei o freio de mão, cuidei só da minha família e da igreja. Então, meu ministério, né, vamos chamar assim. Que já é local, bastante coisa, né? Muita coisa. E aí o ministério esse local de viagens, que eu amo fazer, pastorei com pastores, discipulado, treinamento, não, tudo fica na caixinha. Bota aí na caixinha, né? E guarda aí para, se Deus quiser, ele traz de volta. Mas paramos tudo. Ficamos cuidando da igreja e cuidando da família nesse processo, né? Tendo tempo com a esposa, com os filhos, né? E a igreja sem ter que viajar.
Foram 2 anos de uma espécie de sabático. Sim, sim. De viagens a esses locais. Então, pastoreio de pastores parou, consultorias parou, treino, tudo parou. E ficamos até que Deus nos convidou para o Rio Grande do Sul, que já tínhamos uma palavra há muito tempo. E aí fomos para o Rio Grande do Sul, Daniel, não totalmente recuperar, mas né, muito mais estável, já mais consciente. E fomos para o Rio Grande do Sul e passamos ali 3 anos e meio no Rio Grande do Sul. A Convenção Batista Nacional dessa igreja que a gente fez parte, né, cuidando dessa igreja, nos convidou para ajudar em quê? Revitalização da igreja. Entendeu? Assim, Deus... o quebra-cabeça é um negócio... É incrível, né? Eu acho que você permanecendo nesse lugar de crer, de obedecer e depender. Porque não é fácil depender também, né? De Deus em alguns momentos. É que você falou, teve momentos que eu queria criar alguma coisa, eu queria trazer uma solução. Montar o meu próprio quebra-cabeça. Meu próprio plano, né? Não que a gente não tenha que planejar, que a Bíblia ensina que a gente tem que... Coloca muitas coisas nas nossas mãos para fazer. Exatamente, mas tem momentos que não tem como, a gente tem que esperar nele. E nesses momentos nós somos muito mais tratados do que nos momentos que ele vai abrindo os caminhos e a gente percorrendo. E aí, cara, a gente assim, alugou uma S10. Rio Grande do Sul. Lá em Rondônia, para ir pro Rio Grande do Sul. Alugou uma S10, colocou o que cabia, vendemos tudo. Cabia na S10, cor na S10, pronto, deu. O resto doa, vende. E descemos, né, com a família de Rondônia para o Rio Grande do Sul. Você lembra mais ou menos quanto tempo vocês levaram? Rapaz, levamos 11 dias, porque a gente passeou, né, cara? A gente foi passear. Também, né? Pô, eu tinha uns amigos no Brasil, né, macho? Aí fomos, né? Paramos em Cuiabá, paramos em Joinville, paramos em São Paulo, paramos em vários lugares, né? Florianópolis, paramos, aproveitamos. E também já eram, talvez, não sei, né? Você já estava num momento menos tenso com a questão do momento de alegria, de expectativa, né? Todo mundo com sonhos, assim, opa, saímos do casulo. Saímos daquele lugar e, né? Saímos do casulo. Não por causa de Rondônia em si, né? Saímos do momento mais difícil. Rapaz, tinha dia que eu acho que não ia sobreviver. Minha esposa, muito menos, né? Então, assim, 2 anos lá em Rondônia, nós tínhamos um ano e pouco em Vitória, que a gente já estava numa crise terrível. Um tempo muito tenso, né? Mas um tempo, assim, poderoso. Sim. Marcelo, você escolheria viver isso? Claro, ninguém escolheria que não. Ninguém quer passar por isso. Mas assim, de um outro lado, eu me tornei assim, um homem totalmente diferente. Sim. Um pai melhor. Sim. Né? Obviamente, Gabriela, uma mãe melhor. Não porque, quando a gente conversa com Daniel, no testemunho, falou, não foi em decorrência de vocês. Foi uma escolha minha e tal. Mas mesmo assim, tem jeito. A gente, né, a gente tem uma autorresponsabilidade. Os meninos hoje, né, amanhã, quando casarem, poxa, eu sei o que é ser um pai que luta pelo filho, né, uma família, o que é o conceito de família, de lutar pelo outro. Não importa o que o outro está passando, a gente faz esse movimento. Enfim, fomos para Rio Grande do Sul e o processo de revitalização e de pastoreio de pastores foi fundamental para esse convite da convenção, onde passamos 3 anos e meio ajudando pastores a transicionar igrejas, né, ajudando no pastoreio de pastores e em revitalizações de igrejas que a convenção precisava lá. Cara, foi um tempo já tinham muita bagagem nesse período. Não, então, muita, né? muita. Claro, a gente sempre tem aquela dependência também do favor de Deus, da bondade, da sabedoria que vem dele para algumas situações. Mas a experiência que Deus foi construindo durante ali os anos anteriores deve ter ajudado demais. A gente já tinha essa maturidade ministerial na jornada, né? Na maturidade ministerial. A gente fala que existe uma fase de maturidade ministerial e maturidade na vida. Então, esse processo nos ajudou muito. Já tinha uma maturidade na vida e ministerial. Nesse tempo, no Rio Grande do Sul, para resumir, né? Daniel acabou casando, né? Com a Gabi. Desse fruto, né? Desse casamento tem um fruto que hoje, que é a Sarinha, netinha, né? A nossa netinha. Amigos, né? Relacionamentos, assim, tão especiais. A gente ficou 2 anos, 3 anos, vamos chamar assim, mais de parada. No sentido de ministérios locais, né? De trabalho e tal. Cara, é impressionante o conceito de colheita, né? Deus fala assim, 6 anos você trabalha, 7º ano, sabático.
né? Não se preocupa. Sim, e de alguma forma, eu trabalhar, né, também. E de alguma forma a gente entrou no sabático. Meu amigo, foi um tempo de aceleração de Deus, de frutos, de colheita abundante. Cara, foi assim Isso muito Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei em Santa Maria, né, a gente morou em Santa Maria, depois moramos em Encantado, depois moramos em Serafina Correia. E revitalizando igrejas. Correu bastante esse Brasilzão fora. Vou contar no lápis. Na ponta do lápis escrever aí é muita coisa. E assim, igrejas muito amadas, amigos, relacionamentos, discípulos. Assim, foram 3 anos e meio, assim, extraordinário. Parecia que foram 10 anos de frutos, alegria, assim, valeu. Cada dia valia por 10. É como se vocês tivessem terminado uma temporada muito difícil, escassa, e Deus viesse com uma temporada de abundância. Deixa eu cuidar um pouco agora, né? Já fomos para um lugar juntos, que era necessário. Isso. Agora aproveitem da minha bondade. Rapaz, foi um favor de Deus. Uau. Incrível. Aí o Josué entra em contato comigo logo depois. Josué de novo. Igual o Josué. Eu falo que ele é o meu Boaz, né? Aí ele, quando eu estava lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele falou: "Ei, Marcelo, tá de volta?" Foi. Tô começando a estar de volta, né? Não dá para acelerar muito. Aí ele falou de um projeto da Envisionar, né? Que a gente já tinha iniciado nesse meio tempo, antes, né, da crise de Daniel, a gente tinha iniciado esse processo da Envisionar, né? O Josué iniciou o projeto da Envisionar, né, da CEPAL, Josué é missionário da CEPAL, e começou esse projeto da Envisionar, e eu fiquei mais focado na Envisionar com ele. Foi muito legal esse início com ele, mas eu tive que parar tudo. E aí Visionar crescendo cada vez mais, né? E aí ele falou: "Marcelo, e aí, vamos voltar?" Eu falei: "Vamos." Agora já dá. E aí começamos, né? Comecei novamente algumas viagens com muito cuidado, porque ainda dando apoio a Daniel, tendo, né, todo esse cuidado, processo de pastoreio de pastores do MAP, retornei também gradativamente. E assim, e aí foi, né? E aí foi através da Envisionar que a gente acabou se conhecendo. E aí através da Envisionar foi a nossa conexão. Pois é, olha só aqui. Aí a gente começou a trabalhar com a mentoria, né, no processo de discipulado e a assessoria no processo de planejamento estratégico. Isso, e aí estamos aqui hoje. Graças a Deus, ao Josué, a Envisionar. Sim, muito bom. E esse quebra-cabeça de Deus, né? Se fosse dar um nome para esse tempo junto, que ó, quebra-cabeça de Deus. Deus, ele vai montando as peças, sim, né? Sim. É um quebra-cabeça, assim. Você tem quebra-cabeça, você tem peça que você sabe, né? Com o processo discipulado, algumas relações, você sabe. Mas você tem peça que Deus te dá, que você nem imagina. Às vezes você nem sabe que aquela peça vai ser tão importante. Exatamente. Você acha que é uma peça qualquer que você coloca lá. Mas sem ela, cara, não dá para montar. E quando você chega no momento de pôr essa peça que você nem imaginava, você coloca e fala: "Cara, que demais! Como que Deus ele é tão perfeito?" Os olhos se abrem. Eu falei: "Rapaz!" E é essa peça que conecta. Sem essa peça, as outras não se conectam, cara. Exato. Então, né, você tem algumas peças muito específicas que eu poderia citar, né, na minha jornada como discipuladores, né, o João e a Ruth, os pastores fizeram parte da minha jornada, né, o pastor Atos que me batizou, o pastor Toninho que me ajudou na minha questão de renovação espiritual, o pastor João Aparecido que me ajudou no início do meu pastoreio, o Gedimar que é um mentor até hoje, o David que é um mega mentor até hoje, o Josué que, né, tem sido mais parte hoje da minha vida, as equipes que eu fiz parte, né, os discípulos e as relações, tantas pessoas. Rapaz, é incrível. Agora, essas pessoas que conectam com as outras pessoas, que vai ligando o plano de Deus aqui, ali, acolá, e as coisas vão acontecendo. Acontecendo. Enfim, aí depois do Rio Grande do Sul, Deus nos deu uma visão, indo para Aracaju. Nem imaginava Aracaju, né? Sair lá do sul. Lá do sul. Aí Deus me deu uma visão pisando nas águas, estava no sul, no frio. Aí pisando nas águas quentes de Aracaju, eu falei: "Ô, glória!" E uma casa, né, para reformar, né? Uau. Aí eu falei: "Rapaz, Deus está me chamando para lá." Aí tava um treinamento da Envisionar, Josué acompanhando lá em Salvador. Aí eu fui dar o treinamento, Salvador pertinho de Aracaju. Falei: "Rapaz, eu vou lá." Do nada. Vou lá. Liguei em Aracaju. Aí liguei para um pastor amigo meu, que era amigo meu desde a época lá de Natal. Ele pastoreava em João Pessoa e era parte da minha equipe, né, do MAP. E ele estava agora em Aracaju. Eu falei: "Williams, tô indo aí." Você vê a conexão, novamente, quebra-cabeça de Deus, a conexão Cara, era mais de 10 anos atrás.
Falei, Willis, estou indo aí. Falei, ô Marcelão, você vem aqui fazer o quê? Rapaz, vou aí pregar na sua igreja. Isso era um sábado. Não, assim, era sexta, os treinamentos eram no sábado. Falei, tô indo aí pregar na sua igreja. Quando? Domingo. Tô chegando. Prepara aí, lugar para eu ficar. E segunda-feira de manhã, prepara um café da manhã para os pastores. Aí, né, preparou lá, que eu vou ministrar, porque Deus me deu uma visão para ir para Aracaju. Não sei, cara, a sarça tá queimando aí. E eu não sei o que é. Uau. Eu preciso ver o que é essa sarça queimando. Eu vou aí ver. Aí cancelei minha viagem, fui. Minha viagem não, né? Passagem de volta, né? Minha passagem de volta, vou espiar a terra. Vou lá para espiar. Aí preguei lá no domingo de manhã. Eu, né, tinha bastante pastores da Batista Brasileira Nacional, da qual eu estava, né? Sou parte hoje e era parte naquele momento. E aí tinha o presidente da convenção, pastor Yuquis, gente finíssima, né? Boa demais. E aí a gente conversou e tal. Falei, ó, Deus me deu uma visão vindo para cá, tem a sarça queimando, eu não sei o que é e eu preciso espiar. Aí ele falou, eu sei o que é, amanhã você passa o dia comigo. Enfim, resumindo, ele me levou nessa igreja, que eu sou pastor hoje. Uau. E falou um pouquinho da história da igreja e tal. E eu falei, bom, então, aí ele falou, ó, venha pra cá, você e sua esposa, passa um tempo aqui, né, de treinamento. Eu falei, não, já cancelei minha passagem, cancelo de novo, vou ficar até domingo aí, prego aqui na igreja, se for de Deus vai ser agora. Sim. Né? Aí fiquei até domingo lá, preguei, segunda-feira eu vim embora. Enfim, isso era maio. Em agosto eu já estava assumindo a igreja. Já estava assumindo. Uau. E mudando, final de agosto a família já estava mudando, né? Daniel e a Gabi e a Sarinha ficaram no Rio Grande do Sul. A Sarinha já tinha nascido ou não? Não, Sarinha não tinha nascido não, perdão. Né? Ficou Daniel e Gabi e a gente veio para cá, deixamos eles lá e a gente veio para cá. A gente já morava em cidades diferentes, né? E no Sul vocês já eram em cidades diferentes? Já eram cidades diferentes, né? Já estavam, né? A vida deles e tal. E a gente então foi para Aracaju revitalizar, né? De novo, novamente. Né? Essas conexões de Deus, né? E nesse meio tempo ajudando ainda mais ligado a Envisionar, trabalhando e assumindo também o pastoreio de pastores no país ligado ao MAP. Sim. Então hoje, né, eu estou coordenando o pastoreio de pastores no Brasil ligado ao MAP. A nível Brasil mesmo. A nível Brasil mesmo. Estou como mentor e assessor, né, da Envisionar no projeto principalmente de discipulado e de planejamento estratégico. São os dois projetos que a gente está mais atuando, que gerou essa nossa conexão. Exatamente. Os dois, né? Tanto discipulado tanto como planejamento. O PEI, E aí, pastoreando a igreja, revitalizando mais uma vez a igreja. Então, essa jornada de Deus, assim, que incrível. São esses quebras-cabeças, assim, que envolve pessoas, né? Pessoas que você nem imagina que farão parte de uma conexão. Aliás, hoje, né, a gente está aqui e veio um review, porque, né, na rua ao lado é justamente onde eu passei uns 10 anos da minha vida vindo aqui em São Paulo sempre. Exatamente. Que é a casa justamente desse mentor chamado David Copperfield. Há quanto tempo você não vinha para cá? Só para o pessoal entender o contexto. A gente está localizado, gravando aqui o bate-papo, em um lugar que o pastor Marcelo viveu uma temporada da vida dele e depois de anos... E assim, não é um lugar comum, tá, pessoal? Não é um lugar que, vou na Avenida Paulista em São Paulo. Exatamente. Não é. Vou na Faria Lima. Não é. É bem assim no extremo sul de São Paulo. Eu acho que a última vez que eu vim para cá tem uns 15 anos. Uau. Se não mais. Eu passei uma temporada, né, de 99, 98, 99, 2000, acho que até 2007, 2008, vindo para cá. Né, porque o David, que é, né, uma líder, das pessoas que te discipulou e que te lidera, o líder desse movimento discipular de pastores no mundo hoje, e que eu coordeno agora o Brasil no pastoreio de pastores, era aqui. Então, assim, tá rolado. Então, o negócio, assim, aí, quando eu chego, eu falo, rapaz, Deus tá aqui nesse negócio. Então, talvez Deus esteja querendo falar alguma coisa mesmo, né? Mostrar e relembrar e trazer a memória, né? Então, quebra-cabeça de Deus que a gente tem clareza e outros que não, mas tem o conceito de dependência. Sim. Eu acho que esse lugar de dependência ele é essencial. E é um lugar que traz maturidade, leva a maturidade. Né? A gente está falando de uma trajetória aí, 25, 92, você está falando de uma trajetória de mais de 30 anos já.
32, 33 anos. Nessa dependência de Deus. É legal. Nessa jornada. Você fala assim, minha conversão começa a partir de uma crise em casa, uma crise familiar. E olha como é interessante a gente ver como Deus ele encontra oportunidades específicas nas crises. Sabe, acho que às vezes a gente tenta sair desse lugar, né? Por nós, a gente, que nem você falou, eu jamais passaria o que eu passei com o Daniel. Eu jamais passaria tal coisa na minha vida, mas muitas das vezes nesse lugar que o Senhor ele se revela de uma tal forma que é exatamente onde ele precisava para ele, né, levar a gente para o próximo nível, que acontece sua conversão. Sim. Olha só que incrível, né? Abrace a crise, o David falava, né? David fala assim, bendita crise. Né? O David sempre tem essa linguagem, e o David é alguém extraordinário, que ele consegue ver o propósito de Deus nas coisas mais complicadas. Isso é demais. Ele é incrível, né? Ele tem uma história de vida de ver Deus, né, a graça de Deus nos momentos mais difíceis, descobrir os propósitos. Sim. E isso é um pouco do legado que ele passa, né, e passou para nós. Então, essas figuras, né, essas pessoas que Deus coloca, essas Elias da vida, né, esses Moisés da vida, né, como esse que eu citei, João Batista, que vão para uns lugares que ninguém quer ir, mas eles encontram a revelação ali nesse lugar. E é incrível. E abre caminho, a gente vai trilhando com eles, né? Então hoje, né, o Gedimar, o David, o Josué são, acho que, os meus 3 principais mentores, além de todas as pessoas que fizeram parte da nossa jornada, e sem demérito para ninguém, pelo contrário, né? São homens assim que deixaram como outros legado para nossa vida e que a gente meio que carrega um pouco daquilo que eles nos deram. Né? Então, não é o Marcelo que está aqui. Quem é o Marcelo? É o Marcelo, que é uma composição, né, de várias pessoas e depósitos de Deus. Não tem como ser o Marcelo só. Não tem como ser só você por você, né? Não. Você é parte da minha história, ambiente, do meu pai, pessoas, da minha mãe, né, da minha irmã, família, dos meus familiares, da minha esposa, dos meus filhos, da cultura, tudo isso, né? E dos mentores, discipuladores e discípulos também. Porque os discípulos também trazem muita coisa para a nossa vida, né, das experiências, mas as crises foram fundamentais. Como lidar com essas crises, né? Isso. E a gente hoje, tô com 51 para 52 daqui a um mês praticamente, assim, eu olho para trás e vejo assim, puxa, né? Não que não venham crises amanhã, mas hoje o nível de maturidade para enfrentá-las é muito maior. Né? A gente, né, tem uma condição muito maior. Mas sempre assim, qual o grande desafio? Assim, que a gente, de alguma forma, a gente quer parar no lugar, no meu caso. Né? Parar, né? Todos nós queremos uma certa conforto. Cara, eu preciso agora, né? Seja quem for. No meu caso, assim, muitas mudanças com a minha família, muitas viagens e tal. Mas outras pessoas são outras experiências, mas o conceito é o mesmo. Cara, agora eu quero conforto, estabilizar e tal. Rola um pouco do pensar em mim esse momento? Ou não? Essa coisa assim, cara, agora eu tenho que cuidar da minha vida, né? Não é cuidar mais de mim, pensar mais em mim, pensar no meu futuro, organizar mais. Tá chegando, sei lá, a idade, como que vai ser. E que é, obviamente, natural, né? Legítimo, mas pode ser muito perigoso. Né? De sair desse lugar, dessas aventuras sagradas de Deus. Porque a gente pode começar a não querer mais peça de quebra-cabeça. Não, tá bom, montei o quebra-cabeça até aqui, tô feliz com o que eu tenho. Não preciso de mais, já vejo uma imagem legal. No entanto, tem peças fundamentais ainda para o futuro que é uma coisa que liga a outra, entendeu? E a gente não pode deixar o quebra-cabeça com buraco. Exato. Tem que continuar. Completar a corrida. Completar a corrida e ir até o fim. Né? E essa é uma jornada desafiadora. Essa coisa de completar a corrida, né? De perseverar até o fim, né? De guardar essa fé. Guardar essa fé. Cara, mantenha a fé aí. Não acomoda, não. Porque por causa de N fatores, a gente quer, né? Eu quero ter uma casa linda, né? Onde que meus netos, netas, né? Minha netinha, meus netinhos futuros podem se reunir, a gente passar almoço com a família. Todo mundo junto. É a imagem da perfeição da vida, assim, que é legítimo, né? Com grama linda, com a piscina, com sol, né? As crianças na piscina, você jogando os netinhos
netinhas, né, para cima. E é legal. Essa é a minha imagem de futuro, né? Eu, minha esposa, filhos, netos, noras, né? Ali jogando, brincando, piscina, amigos. Mas assim, não que não possa acontecer, mas existem propósitos, né, maiores que a gente precisa estar disponível para viver nessa terra, porque a eternidade tem muito mais coisas. Muito mais, exatamente. Deus tem muito mais. Mas são um pouquinho da nossa jornada, assim, desse quebra-cabeça de Deus, algumas coisas, acho que intencionais, que Deus, né, a gente tem assim, clareza do propósito. Sim, acho que assim, quando a gente consegue olhar pro passado e começar a conectar e falar e relembrar, você vê claramente Deus encaixando as peças, né? Sim. É que no momento, às vezes você tá ali no presente, é muito difícil você ter esse discernimento, né? E tem essas pausas de Deus também, né, cara? Pausas, Deus, assim, tem as tempestades, tem o silêncio, tem um monte de coisa no meio da trajetória. É toda uma caminhada. Né? E é nuvem parada, não adianta. A gente sempre brinca que assim, salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus vai te custar tudo. Tudo. Ah, qual é o preço? Tudo, né? Até que a gente entenda que é tudo, e a gente fala, já me rendi, faz se quiser, né? Mas assim, eu acho que quando a gente chega nesse lugar, pelo menos nesse entendimento e nessa consciência, não só entendimento, mas eu não sei se a palavra é aceitação, mas né, entrar para essa jornada de eu entendi que é tudo, eu quero tudo, não tem nada mais prazeroso. Não tem. Não tem nada mais prazeroso. Lá em casa, assim, eu não toco violão até hoje, né? Mas a Gabriela toca, minha esposa. Ah, ela toca. E assim, você vê, né? As dores, né? Vai transformando a nossa vida e transformam também, algumas dores são transformadas em ministério. Minha esposa hoje, né? Além de me ajudar no pastoreio da igreja, muito presente no cuidado das mulheres, principalmente, claro, mas também no atendimento terapêutico, cuidando aqui e tal. Mas assim, uma das coisas mais preciosas dela, além de, né, ser alegre, ser a festa, ser a alegria, né? É quando a gente tem o nosso tempo assim, ao redor da mesa, eu e ela. Legal. Ela pega o violão e começa a cantar, né? E eu, né, vou cantando pela graça e misericórdia de Deus, mas ela vai lá. Ela já aguentou tanta coisa também. O que é você cantar do lado? Não é um problema tão grande. E a gente adora junto, canta junto, mas ela que é esse Davi, né? Resgatando ali. E esse tempo é aquele tempo que a gente percebeu, né, quando ela está tocando, cantando, a gente cantando junto, compartilhando a palavra e orando, que a gente entregou tudo. Assim, é uma sensação, entregamos tudo. Claro que a gente continua com sonhos e aspirações. Sim. Né? Isso com certeza, desejos, perspectivas. Mas assim, a gente falou, muito bom. Entregamos tudo, né? Pelo menos essa impressão nossa. Sim. Espero que seja real. Claro, né? Tem crises, momentos difíceis ainda, uma coisa ou outra, né? Que, opa, e agora, né? Mas essa sensação assim, puxa, né? Fomos forjados. Sim. A gente permaneceu, né? Porque eu acho que o grande ponto é que chegam alguns momentos que talvez a pessoa... E geralmente é nesses momentos de dificuldade, né? Sim, porque quando tá tudo lindo, ninguém pensa em desistir. Né? Que eu acho que o problema não é nem o pensar em desistir, é o desistir em si, né? Que algumas pessoas de abrir mão, você fala, e aí acaba não vivendo aquele depois, né? Pastor, você falou muito aí de algumas coisas. Você falou bastante de família, revitalização de igreja, discipulado, né? Da importância de ter pessoas falando na sua vida, mentores, né? Tem que ter, pelo que eu escutei um pouquinho de